uma versão diferente, mas eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, porque a versão que nós usamos, ela tem algumas palavras rebuscadas. E esse é um texto bem difícil e duro para todos nós, mas primeiro foi para mim. Porque quando esperamos ouvir a voz de Deus, esperamos sempre ouvi-la como um tom de consolo, um tom de alerta, ou um tom de que nos direcione para algum lugar. Mas quando o tom vem de correção, geralmente a gente não acredita que vem de Deus. Mas o Senhor corrige aquele que ama. Eu louvo ao Senhor porque mesmo sendo difícil... Por favor, mais baixo. Vai ter que abaixar para mim. Então, quando o Senhor nos corrige, a gente, de certa forma, não acredita que possa ser Deus. Porque quem quer ouvir do Senhor raça de víboras? Quem quer ouvir de Deus te perguntando por que você está fugindo da ira? Ninguém quer ouvir. Mas Deus, ele é tão misericordioso que através aqui de João, o último profeta, antes do Messias começar a sua missão, traz aqui nesse texto, nós vemos que o Lucas ele declara como a multidão, mas em Mateus a gente vê que fala dos fariseus e os saduceus, são os religiosos, que de certa forma, não entrando totalmente no contexto, somos nós. Somos aqueles que acreditamos que vivemos e fazemos a vontade de Deus. Então, quando Deus nos chama, é bom. Quando Deus nos dá um sacudida, é bom. Porque Ele quer que voltemos a caminhar na trilha que Ele colocou os nossos pés. E esse texto que me chama muita atenção é quando os fariseus e os saduceus perguntam o que eles podem fazer. E João diz que para eles se arrependerem e produzirem frutos dignos de arrependimento. E o que seriam esses frutos dignos de arrependimento? São ações que demonstram a mudança verdadeira que o Cristo que eu digo, que vivo, faz dentro de mim. E isso é totalmente no meu ser. Então, quando Deus ele chega para mim e para você e fala assim, quem mandou você fugir da ira futura? Se arrepende e mostra frutos dignos de arrependimento, você não tem que dar um passo para trás. Mas você tem que dar um passo para frente e fazer como eles fizeram. O que devemos fazer? Então, quando o Senhor ele falou comigo esse texto, ele me despertou isso também. Ele simplesmente, os religiosos, eles não... Peraí, o que você está dizendo? Como é que você tem a audácia de me chamar de víbora, de falso? Né? Porque geralmente víbora é uma cobra traiçoeira que pica e mata. Não, eles perguntam, mas o que devemos fazer? Então, o Senhor hoje ele nos convida a produzir bons frutos. A mim, primeiramente, e a vocês. Então, eu escrevi uma coisa aqui que o Senhor falou comigo ontem. O Evangelho anuncia a boa nova, onde o pecador encontra perdão e justificação diante de seu arrependimento e confissão que Jesus é o seu Senhor. Infelizmente, a igreja, quando eu digo a igreja, eu não digo a nossa igreja, mas a igreja de Cristo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, tem caminhado cada dia mais para uma salvação condicionada nas suas próprias vontades. Frases como, Deus me aceita como sou, todo mundo faz, então eu posso fazer. Preciso me destacar ou preciso receber e viver meu ministério, muitas das vezes atrelado a posições e não sujeição divina, dentre outras coisas. Mas a principal maneira de mudança é reconhecer que precisa se arrepender e mudar. Com isso, começamos a dar frutos dignos. Então, hoje vivemos um ambiente onde para você mostrar os seus frutos é condicionado ao lugar ou ao que você está fazendo. E ali João não está dizendo assim, olha, você que é saduceu, você que é fariseu, deve agir dessa forma. Não, quando ele coloca aqui as pessoas que indagaram ele, é porque era o que cada um poderia, dentro da sua condição, entregar. Os publicanos, a gente bem sabe, que cobravam além daquilo que era pedido por Roma. Então ele está apontando para o pecado dele, dizendo, olha, se arrependa disso que você faz e não cometa mais esse erro.
mude, faça o que lhe é proposto. Se é dito para cobrar R$10, cobre os R$10. Ah, mas os soldados também, por quê? Porque os soldados, eles represavam, eles maltratavam os judeus, o povo mais pobre. Então, quando João fala assim, olha, então você não vai tratar eles de maneira diferente, não está colocando ali, não. Para mim, que sou diaconisa, vai ser de um jeito, para o pastor Luiz vai ser de outro, não. Deus vai fazer com que mudemos dentro daquilo que nós estamos entregando. Não é condicionado a um ministério, não é condicionado a uma posição, é condicionado da sua atitude. E produzir esses frutos, a gente já tem uma leve introdução para saber como devemos fazer, como lá em João, eu peço que você abra comigo João 15, que João 15 fala da videira. E a videira é onde todo aquele que crê em Cristo Jesus está enxertado, está posto. E se estamos nesta videira, há algumas questões que são necessárias que tenhamos e que o próprio Deus irá fazer conosco. João 15, do 5 ao 7, eu vou ler aqui na minha versão, mas vocês acompanhem aí. Eu escolhi essa versão porque ela traz de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais clara algumas palavras que os textos que eu coloquei aqui estão um pouco mais rebuscados. Diz assim: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto, porque separados de mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando alguém não permanece em mim, é jogado fora como um ramo imprestável, seca-se e juntado num montão com os outros, e depois é lançado no fogo e queimado. Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem e isso será concedido. Uma coisa que chama atenção nesse texto de João, no versículo 6, é que é necessário permanecer em Cristo. Muitas das vezes a gente acha que, eu oro, Deus não escuta a minha oração, e a gente tem que entender primeiro que Deus não é obrigado a fazer nenhuma das nossas vontades. Mas se a nossa vontade estiver alinhada com a dele, assim se cumprirá. E estar nele é pedir coisas que estão alinhadas com ele. E como eu disse, a correção, o não, o puxão de orelha, muitas das vezes a gente acha que é impossível esse Deus que transborda amor fazer conosco. Mas o transbordar de amor é dessa maneira. Aqui o texto está dizendo, nós somos como um enxerto numa planta. Eu já falei uma outra vez, mas eu vou repetir para alguns dos irmãos que aqui não estavam. O enxerto é uma muda de uma outra planta colocada em outra, através de um talho que é dado nessa árvore, e aí é pego essa muda, colocado ali, feito uma trouxinha de terra bem presa para que elas se liguem através dos ramos. Então nós fomos ligados na videira, que é Cristo, através do sacrifício do Senhor. Porque como a palavra mesmo diz, antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e através do sacrifício de Jesus nós fomos novamente reconciliados com Ele. Essa reconciliação é esse enxerto, e através de Cristo nós fomos feitos filhos de Deus por meio da adoção. Então esse enxerto da videira é exatamente isso. É essa inclusão onde antes estávamos em outro lugar, perdidos, vagando, um graminho, talvez você fosse uma plantinha crescida no meio da rua, mas o Senhor foi lá, tirou você, talhou nele mesmo e enxertou você nele. E é aí que está. Se eu estou enxertada em Cristo, eu preciso me arrepender. Mas eu já aceitei a Jesus, eu já levantei as minhas mãos, já confessei, já me batizei, já falo em línguas, já tenho dons, tenho ministério, mas se você não se arrepende, nada disso tem valor. Porque Jesus, quando ele começa o ministério dele num dos evangelhos que eu não me recordo qual, ele começa dizendo a frase de João: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus não começa o seu ministério dizendo, olha, vamos lá, que agora é hora de lançar fogo e poder. Como diz a música não sei de quem, 500 graus de furo, pouco santo poder. Não, não. Se arrependa. E mesmo que você já seja um crente em Cristo há 200 anos, mais até do que Matusalém, você precisa se arrepender. Você precisa olhar para você mesmo e ver aonde que você não está dando bons frutos. Porque a palavra aqui em João 15 também diz que ele limpa aquele que dá bons frutos para que dê
mais frutos. E aquele que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Então, isso me faz pensar o quê? Que quando eu passo por uma poda de Deus, vai vir um puxão de orelha, vai vir um castigo. E o castigo que eu digo não é como as pessoas acham, né, que ele pode vir um raio na sua cabeça. Mas muitas das vezes Deus dizer não para as coisas que você quer, para que você aprenda a ter paciência, aprenda a resistir no dia mal, aprenda a continuar a caminhar segundo a vontade dele e depender dele. Como a missionária Kézia mesmo falou, é muito fácil a gente viver em abundância, mas passar tantos anos na escassez e ainda dando glória a Deus. É difícil. É difícil. Mas o Senhor, ele nos traz essa atenção, porque hoje vivemos no automático. E produzir frutos dignos de arrependimento hoje está atrelado a eu vim fazer um serviço. Eu vim colaborar de alguma maneira. Mas em momento nenhum eu faço o que a gente tem que fazer quando vem ceiar. Se examinar, olhar para dentro de si e falar o que Davi disse. Senhor, olha para mim e vê se há algum caminho mau e muda. A gente não procura produzir esses frutos dignos de arrependimento. E fala assim, não, Senhor, eu me arrependo. Me ajuda, eu não consigo. Não é vergonhoso você admitir para Deus que você não consegue. É vergonhoso você permanecer do mesmo jeito que está e achar que está tudo bem, que Deus não está vendo. Talvez você não vá ouvir com uma voz audível que o Senhor quer que você se arrependa, mas nesta manhã, através da palavra dele, ele está dizendo, se arrependa. Mas eu não lembro de nada para me arrepender, então você está já errado, porque a gente sempre tem algo a se arrepender. A gente se irou com alguém, fechou a cara para alguém, a gente fez algo que não deveria fazer, então todos os dias a gente precisa produzir frutos dignos de arrependimento. É olhar e falar, Senhor, se eu não me recordo do que eu devo me arrepender, me diz o que eu preciso me arrepender, me mostra. E você pode ter certeza que o Espírito que habita em você vai te lembrar, porque ele está aí para isso, não é só para ser meu amigo consolador. Ele não vai só te consolar, ele vai te corrigir, ele vai te direcionar, ele vai te colocar onde o Senhor quer que você esteja. E para isso é necessário se consertar. Então, para produzir frutos, é também necessário uma vida de obediência. A verdade é que, para produzir frutos, é necessário ser obediente. Se você não é obediente a Deus e a sua palavra, dificilmente você vai produzir frutos. Os frutos que você vai produzir pode até parecer bons para você, mas não serão os frutos que o Senhor produzirá através da sua vida. Vamos abrir em Mateus 7. Mateus 7, 24 e 25. Mateus 7, 24 e 25. Diz assim: todos os que ouvem os meus ensinos e os praticam são ajuizados, como um homem que constrói sua casa na rocha sólida. Embora a chuva caia em torrentes e as enchentes subam e os ventos de tempestade soprem contra sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Então, o homem obediente é aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica. Então, se eu quero que Deus me ajude a produzir os frutos que Ele deseja para mim, eu preciso ser obediente à palavra. Então, quando a gente vê vamos dizer assim, uma parábola que Jesus profere a respeito do homem que está firmado nele e do homem que não está, é a nossa vida. Quando a gente não coloca nossos sentimentos, nossas emoções, nossas decisões em Cristo, nós somos como o homem que constrói a casa na areia, que é um homem tolo, que é um homem que não escuta os ensinos do Senhor, na verdade escuta, mas não obedece. Que está aqui, escuta, mas não obedece. Ele é um homem tolo, porque na primeira enxurrada que vier, tudo aquilo que ele achou que estava construído de uma maneira sólida é derrubado. Mas aquele que escuta e pratica aquilo que o Senhor ensina, esse é um homem prudente, é um homem ajuizado, é um homem que tem juízo.
A gente costuma dizer para as crianças, você não tem juízo, você não tem entendimento, você não tem noção, né? Então o Senhor, ele nos compara a uma pessoa ajuizada, aquele que ouve os seus ensinos e o pratica. Então é necessário obedecer a Deus em toda a sua esfera. E essa obediência, muitas das vezes, vai doer. Porque não é fácil a gente ouvir do Senhor que a gente é desobediente. E a gente acha que é muito obediente, mas a gente não é, não. A gente não é obediente. Mas o Senhor, ele nos ensina. E eu gosto, e é uma coisa que eu tenho, relendo os evangelhos, é uma coisa que se destaca aos meus olhos, é que Jesus, a todo momento, ensinava. Se você pode ler, Jesus não chega lá no deserto da Judéia e começa a curar. Jesus chega no deserto da Judéia, primeiro ensina, tá lá, ele ensinava e curava. Ele ensinava e operava maravilhas. Primeiro ele ensinava. Então o Senhor Jesus, ele nos chama a atenção porque eu quero que você aprenda. As maravilhas, a cura, tudo aquilo que você necessitar, pode ser que venha. Mas primeiro eu preciso que você aprenda. Porque se não vier, você vai saber como sair dessa situação, como passar por essa situação, porque eu te ensinei. Então, primeiro o Senhor, ele nos ensina, e para ensinar eu preciso obedecer. Vamos abrir em João 14, 23 e 24. João 14. Versículos 23 e 24. Que diz assim: Jesus respondeu: quem me ama guardará a minha palavra. O Pai também o amará, e nós haveremos de vir e morar nele. Todo aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. E lembre-se, não sou eu que estou inventando essa resposta para a pergunta de vocês. É a resposta dada pelo Pai que me enviou. É exatamente isso que está dizendo aí na sua Bíblia, só que de uma forma mais didática. Por isso que eu quis trazer essa tradução, porque algumas palavras que deixam a gente um pouco confusa, né? Então, não é algo que Jesus inventou da cabeça dele, é o próprio Pai que disse que se você não o obedece, você não o ama. Não sou eu que estou dizendo. E olha que coisa triste é a gente saber que em algum momento, em diversos momentos, a gente não obedece a Deus, e isso é uma demonstração de que não o amamos. Porque o Senhor, ele não pede muito de nós. Ele pede pouco, muito pouco. Comparado ao que ele já entregou por mim e por você, é nada. E obedecer é uma das coisas que o Senhor nos pede e a gente não quer fazer porque a gente não ama. Eu amo a Deus, eu amo a Jesus, a gente não ama como deveria amar, porque quem ama obedece. Né? Isso que a gente, quando a gente tem filhos, sobrinhos, você não me ama, eu falo, você não me escuta. É exatamente assim que a gente fala. É exatamente o que Deus está dizendo para mim e para você hoje. A gente não ama porque a gente não obedece. Mas eu gosto muito desse Deus que chama a gente para correção, mas também é um Deus que ensina o caminho para fazer as coisas corretas. Então, quando ele diz que a quem me ama guardará a minha palavra, já me traz um ensinamento. Que eu devo guardar a palavra, né? O Salmo diz assim, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se devemos guardar algo em nosso coração, que seja a palavra de Deus, para que não pecamos contra ele e possamos obedecer. Porque quando a gente guarda a palavra no coração, a palavra de Deus no nosso coração, quando ele vem pedir algo a nós, a gente não reluta em fazer. A gente pode até dar uma miada, né? Dar uma miada. Mas a gente entende que o que o Senhor está pedindo é importante para nós. E faz parte da produção dos frutos. Através dos frutos dignos de arrependimento, a gente começa a dar frutos do Espírito. Porque não tem como você não se arrepender e dar fruto do Espírito. É impossível, porque o que habita em você é a obra da carne. Porque só produz fruto do Espírito quem entende que precisa do Senhor. E quando eu preciso do Senhor, eu me arrependo. Eu me jogo nos pés de Jesus e falo: Senhor, tem misericórdia de mim.
como é o texto que eu amo, dentre toda a Bíblia, é o texto que eu amo, é da mulher cananeia. Quando ela pede que o Senhor cure a sua filha que está endemoniada, ele diz, eu não posso tirar da boca dos filhos para dar para os cachorros. E ela numa posição de humilhação, e eu acho lindo a forma como ela coloca, e ela diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E ali ela reconhece que ele é o seu Senhor. E ali Jesus diz, nunca vi uma fé igual a essa. Então não é a abundância, porque eu sou filho de Deus, como os fariseus, João diz para os fariseus e saduceus, não vem dizer que porque vocês são filhos de Abraão, vocês estão ilesos. Não vem dizer para mim, porque você confessou a Cristo Jesus, que você não precisa se arrepender. Porque até de lá de fora Deus pode suscitar alguém hoje que passe ali e fale, eu me arrependo. E você não está abrindo a sua boca para dizer que se arrepende. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas Ele nos chama a esse arrependimento. E para a gente se arrepender e entender que precisa se arrepender, a gente precisa obedecer. E obedecer a palavra. E a palavra vai contra a sua carne, ela vai contra você. Ela nunca vai ser a seu favor. Nunca. E glorifique a Deus por isso. Porque se fosse a seu favor, a sua caminha já estaria pronta lá no inferno. Na verdade, ela está. Mas o Senhor Jesus nos tirou de lá com mão forte e nos deu livramento. E hoje podemos sonhar e almejar a eternidade. Então a gente precisa se arrepender, porque quem não se arrepende não se quebranta. Quem não se arrepende não consegue olhar para a dor do outro e entender que em algum momento aquele outro também vai precisar se arrepender, vai precisar mudar e vai precisar talvez até de você para que chegue a esse caminho de arrependimento. Então a gente precisa produzir esses frutos, primeiro em nós, que a gente quer que todo mundo se converta, mas a gente mesmo não se converte. A gente precisa admitir que precisa desse Cristo. Porque eu amo dizer, eu sou cristã, mas na primeira oportunidade eu nego a Cristo com alguma atitude minha. Porque eu não quero me arrepender, porque eu não quero mudar, porque eu não quero me sujeitar, que eu não quero me dobrar. E vai doer. A maioria aqui a gente já se conhece há um bom tempo, né? Mas agora a gente está tendo a oportunidade de se conhecer ainda mais. E produzir esses frutos de arrependimento é olhar para algo que você um dia disse que jamais faria, se arrepender e fazer. Então, quando a gente decide obedecer, não vai ser fácil, vai doer, talvez cause um desconforto muito grande, talvez coloque você em lugares onde você não queria estar, em posições que você não queria estar, mas você vai fazer porque você sabe que Deus tem o melhor para você. E no final disso tudo, quando você olhar para trás, porque por mais que a gente, assim como o Senhor coloca o nosso passado no mar do esquecimento, a gente também não deve se lembrar das coisas que já passaram, mas quando a gente olha para trás e a gente vê hoje, a gente vê que ser obediente a Deus vale a pena. Porque talvez hoje eu estivesse morta. Eu não digo uma morta física, eu digo uma morta espiritual. Mas por obedecer ao meu Deus, Ele me reviveu. Reviveu o meu espírito. E eu creio que o espírito de muitos outros aqui também. Porque o que era para a morte foi vida. Porque decidimos obedecer. Então, obedecer nos ajuda a produzir frutos dignos de arrependimento. E para produzir frutos também é preciso ser inconformado com a natureza terrena. Vamos abrir Romanos 12. É um texto bem conhecido. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. E diz assim: portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente rejeita a natureza terrena, é a gente não achar comum coisas mundanas dentro da nossa igreja, dentro da nossa conduta. Não é comum um crente ter boca suja. Não é comum um crente ser mentiroso. Não é comum um crente ser contendeiro. Não é comum a gente se portar de maneira promíscua. Não é comum, porque não faz parte da natureza de Cristo. Então, quando a gente rejeita, é inconformado, porque quando fala assim, não vos conformeis, né, na tradução que a gente usa, não vos conformeis com este mundo. E na tradução que eu trouxe, assim, ó, não imitem a conduta e os costumes deste mundo, porque nós somos tendenciosos a tendências. Hoje a tendência, hoje não, né, porque já até passou, porque eu sou uma pessoa já ultrapassada de internet, né. Eu tô ficando já pra titia, igual daqui a pouco eu pergunto pra mim, como é que você fez isso? Mas antigamente era a dancinha, né? E a dancinha entrou na igreja. Depois era, não, pode isso, aí aquilo que podia, que o pessoal, não, mas a gente transformar, a gente não tem que transformar. Desde que o mundo é o mundo, a igreja é a igreja, o simples e verdadeiro é o que converte. Aleluia! Não é aqui a gente botar um negócio desse, só que de jogo de luzes, uma fumaça saindo do meu pé, um telão de LED de 3 metros, porque aí sim eu vou sentir a presença e aí sim naquela igreja tem Deus. Não é isso, é a palavra. Porque se a palavra não converter você, qualquer outra coisa, vai ser emocionalismo e não vai te mudar. Então, quando Paulo ele vira para a igreja de Romanos e fala assim, eu não quero que vocês imitem a conduta deles, porque era um ambiente pagão, com diversos templos e diversos costumes. Por quê? Porque vocês não são mais como eles. Nós não somos mais como aqueles que estão ali fora. Nós somos diferentes. E aqui Paulo ele fala, né? Uma pessoa nova é diferente. Então, nós não vamos ser engessados. Eu não vou ser a pessoa que talvez um dia alguém espere que grite. Porque isso não sou eu. Eu não sou assim em momento nenhum. Eu só grito com o meu filho quando ele me irrita. Fora isso, você não vai me ver gritando. Não vai me ver falando alto. Na verdade, eu tenho nervoso de quem fala muito alto. Eu tenho uma tia que às vezes até dói a orelha. Assim, quando ela tá falando, eu vou fazendo assim. Porque essa sou eu. E Deus não me chamou para ser diferente da pessoa que eu sou, mas o meu caráter Ele mandou mudar. Então eu sou calma, eu vou permanecer calma. Eu não consigo chegar aqui e falar, Pai do Senhor, irmãos, e daqui a pouco eu não consigo ser essa pessoa, porque não foi assim que Deus me chamou. Não estou colocando aqui que quem é assim não é assim, não. A minha tia, ela fala alto em qualquer circunstância. Então, quando ela ora, não precisa nem de microfone. Vai ser lá na esquina, você vai ouvir ela orar, porque ela sempre foi assim. Agora, ser uma pessoa nova aqui não é você ser falso. É ser quem você é em Deus. Então, quando ele fala assim, ó, não se conforme com as coisas desse mundo, não imite as pessoas aí fora. Seja quem Deus chamou você para ser. E aí nós vamos mostrar uma renovação, ó. E assim vocês aprenderão de experiência própria. Nós vamos aprender por nós mesmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente volta lá atrás. A gente não entende quando Deus pede algo, a gente obedece e dói, mas quando a gente para lá na frente, como eu já falei diversas vezes aqui para os irmãos, que eu nunca entendi por que Deus quis que eu largasse meu trabalho, mas quando eu olho lá atrás e vejo aqui na frente, eu falo, Deus sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para minha vida. A gente nunca vai entender na hora. E Deus não é obrigado também a te explicar. Mas confia. Se você crê no Deus que te salvou, e se você crê que Ele te salvou, então confia no que Ele está fazendo na sua vida. Porque por experiência própria, você vai olhar e vai falar, realmente a vontade de Deus é boa,
é perfeita e é agradável. Porque se fosse como eu queria, eu não estaria aqui. Se fosse como eu queria, meu marido não estaria aqui. Se fosse como eu queria, meus filhos não estariam aqui, meu filho não estaria aqui. Minha mãe, quando viesse visitar, não viria. Não seria assim. Então, rejeitar, se inconformar com a natureza terrena, faz parte dos frutos de arrependimento. É você olhar para algo que já está dentro da sua natureza pecaminosa e rejeitar. Não, peraí, isso aqui não. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Eu era uma pessoa que mentia muito quando eu era líder. Eu mentia muito. E hoje eu tenho pavor de mentiroso. Tenho pavor. Porque eu sei o quão degradante de alma é você ser essa pessoa. Então hoje eu tenho pavor de mentira. Você quer morrer pra mim é mentira. Mas aí eu tenho que perdoar, porque Deus manda. Mas por quê? Porque eu tenho aversão a algo que já esteve dentro de mim. Eu sei o quão ruim vai ser para aquela pessoa se ela continuar daquele jeito. Quais os pesos que Deus coloca em cima daqueles que não vivem a verdade. Deus não tem prazer no mentiroso. Deus não tem comunhão com o mentiroso. Que coisa terrível. Então, eu abomino. Não abomino e rejeito assim, nossa, fulano é mentiroso, não quero estar perto dele, não. Não é assim, porque a gente também não deve desprezar as pessoas. Mas eu não cometo, para que quem sabe, através do meu testemunho, aquela pessoa se converta. Através do meu testemunho, nossa, o que Cristo fez na vida daquela pessoa, porque é isso que eu escuto e é isso que eu sei que grande parte de vocês ouvem, nossa, você realmente não é mais a pessoa que um dia você já foi. E esse é o testemunho, é os frutos dignos de arrependimento que damos para aqueles que nos veem. Mudei, não sou mais essa mesma pessoa. A pior coisa que tinha no trabalho depois que eu virei crente era isso. Porque meu chefe me obrigava a mentir. Aí um dia eu falei para ele que eu não ia mentir. Falei, eu não vou mentir. Aí ele, mas eu preciso que você fale isso, porque senão ele queria despistar um outro gerente. Falei, não, vou falar a verdade, o problema é seu. Ele ficou com raiva de mim, tentou se vingar, ele era assim, mas Deus me deu vitória. E eu fiquei em paz com Deus. Porque ter paz com Deus não quer dizer que você vai ter paz com o próximo. Mas é melhor você ter paz com Deus, rejeitando a natureza pecaminosa que é em você, do que você ter paz com o próximo e se entregando para os pecados que gritam dentro de você todos os dias querendo sair. Então, rejeitem, sejam inconformados com as coisas naturais. Isso não faz parte da minha natureza agora. Eu sou crente em Cristo Jesus, então não serve mais para mim ser esse tipo de pessoa. Eu tenho que ser diferente, porque Deus me chama a ser uma pessoa nova. E uma pessoa nova é mudança de caráter. E para produzir frutos também é preciso amadurecer. Vamos lá em Efésios. Efésios 4. Efésios 4, 13 ao 16. Efésios 4, do 13 ao 16, que diz assim: até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento do nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos maduros no Senhor. Sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente mentiu para nós e fez que a mentira soasse como verdade. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade, e assim nos tornemos cada vez mais, e de todas as maneiras, semelhante a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Sob a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente, e cada um dos membros, em sua maneira particular,
auxilie os outros membros de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. E isso era uma dificuldade que a gente vê dos fariseus e saduceus, que era um amadurecimento. Eles eram tão religiosos a ponto de não compreenderem a revelação que estava à frente deles. Eles se achavam basicamente maiores do que a própria lei, porque eles se achavam fiéis e cumpridores daquilo que muitos deles estavam presentes quando foi escrito. E eu não estou dizendo a palavra, porque eles tinham as suas próprias regras e queriam que as pessoas seguissem as suas próprias regras. E quando essas pessoas não se curvavam às suas regras, elas não eram fiéis, elas não eram verdadeiras. Então, quando o Senhor, ele fala que através de Paulo, a igreja de Éfeso, que a gente possa ter a mesma fé, é que todos nós tenhamos o mesmo conhecimento em Cristo Jesus. Porque se todos nós chegarmos ao mesmo conhecimento de quem é Jesus, nós teremos a mesma maturidade de fé. E para chegarmos a essa maturidade de fé, é necessário conhecer esse Cristo. E nós não estamos dispostos a perder o nosso rico tempo em ler umas 3, 4 páginas da Bíblia. Prosseguir em verdade, não existe outra verdade a não ser a palavra de Deus. Às vezes a gente vê pessoas com muitos anos dentro da igreja e não alcançam uma maturidade em Deus, e pessoas com menos tempo e alcançam essa maturidade porque decidiram buscar o Senhor. E digo buscar, não é uma leitura relevante, uma leitura assim, leviana, uma leitura superficial. É uma leitura com um entendimento. Mas, Jennifer, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia. Hoje nós somos agraciados com mais de não sei quantas traduções diferentes. Só não entende quem realmente não quer. Porque o Senhor foi tão maravilhoso, que habilitou pessoas para que pudesse fazer várias versões da mesma palavra, com o mesmo significado. Por isso eu falei, eu vou ler aqui e vocês acompanham aí, porque é a mesma coisa. O que está de uma maneira mais mastigada, vamos botar assim, para se entender. E não tem pecado, eu preciso ler nessa versão porque eu preciso entender. Para você entender nessa versão, se você não entende, procure uma próxima que você compreenda, porque Deus quer que você aprenda. Como eu falei, Ele ensina, Ele fica ensinando. E os fariseus e os saduceus não alcançaram essa misericórdia, essa graça de Deus, porque eles não queriam aprender. Jesus ensinava e eles julgavam o ensinamento de Jesus, mas não absorviam nada do que Ele estava ensinando. Muitas das vezes, aqui na EBD, na nossa EBD, em qualquer outro lugar, tem um irmão, seja eu, seja a missionária Kenny, seja o pastor Luiz, está ensinando, e a pessoa está julgando a maneira com que a pessoa ensina, mas não escuta o que a pessoa está falando. Quem tem temor à palavra do Senhor, como eu creio que tanto a Kézia quanto o pastor Luiz tem, não vai estudá-la para simplesmente chegar e falar aqui 10 dúzias de abobrinha, mas para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, estarmos todos, para que Deus aperfeiçoe a sua obra em nós, é necessário que todos nós estejamos caminhando na mesma fé. Eu creio que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, mas a Mariazinha não crê que Deus pode fazer a diferença. A gente precisa ter a mesma fé de que o Deus que curou, que ressuscitou lá em não sei quantos mil anos antes, é o mesmo Deus que está aqui hoje e é poderoso para curar. E Ele não faz porque a nossa fé não alcança. O que hoje inibe de vermos essas maravilhas e prodígios dentro dos templos, dentro das igrejas, é a falta de fé. Deus não opera onde não tem fé. É preciso ter fé. E a fé, ela não, é um dom gratuito de Deus, mas ela também é buscada através da palavra de Deus. Gente, eu tive fé e não aconteceu. Mas e você? O que aconteceu com você? O que essa fé fez com você? Porque a gente tem fé pelos outros, mas não tem fé por nós mesmos. E viver essa verdade é amadurecer e entender. Eu vou ter fé nesse Senhor que é poderoso para operar. E não ser como uma criança, mas ser como um adulto.
Mas se ele não operar, ele continua sendo Deus. Porque se ele não operar na minha vida, eu creio que ele vai operar na vida do meu irmão. Se ele não operar na minha vida, eu creio que o meu vizinho pode se converter. Se ele não operar na minha vida, não fizer na minha vida, eu creio que a família daquela irmã que vive em tribulação pode ser transformada. Essa é a fé que Deus espera de nós. Não é uma fé egoísta. A fé egoísta, ela só, beleza, pode até existir, entre aspas, quando você analisa o seu termômetro da fé. Eu preciso agradar mais a Deus. Eu não estou crendo como eu deveria crer. Beleza. Mas a sua fé não pode ser egoísta. Porque Jesus não foi nem um pouquinho egoísta. Ele se deu em todos os seus momentos. Antes cruz, cruz e pós-cruz. Então, para não sermos mais como crianças, sempre mudando de ideia, e isso é uma coisa que acontece, nós chegamos aqui, ensinamos, digamos, falamos, e aí vem alguém de sei lá onde para falar o que você quer ouvir e você muda de ideia. Jesus não vai falar sempre o que você quer ouvir, foi o que eu falei para você. Às vezes ele vai vir com um chicote para dar em você, e ótimo! Glória a Deus que ele falou e te deu uma chibatada. Pior seria se ele se calasse, como diz lá no texto, que muitos dos homens foram entregados às suas próprias vontades, para quem sabe, assim ele se arrependa e se converta. Pior coisa é você ser largado à sua própria vontade, porque você não tem domínio sobre o seu eu. Mas maravilhoso é o Senhor que pega a sua orelha e fala, senta, escuta, porque a gente não vai ser mais como esses meninos, que fica buscando profeta de tudo quanto é jeito para falar o que você quer ouvir. Ouve o que Deus tem para dizer. Às vezes Deus está dizendo, não é tempo, mas você quer ouvir que dizendo, é agora. Não é assim. Deus quer que a gente seja paciente, que a gente prossiga nele. E não ser como um menino que é levado. Se eu chego para o meu filho e falo uma coisa, aí às vezes ele vem, tá brincando com as crianças falam outra coisa, ele acredita mais no que as crianças falou do que eu. Mas é porque ele é uma criança. Se eu falar para ele, não, Pedro, aquele portão um dia foi azul, as crianças, não, sempre foi branco, ele vai acreditar que as crianças sempre foi branco. Mas porque ele não tem maturidade. E aquele que não tem maturidade em Cristo é levado por qualquer falácia na sua orelha. A palavra de Deus diz que a gente deve julgar a profecia e não o profeta. E a gente muitas das vezes não joga nenhum nem outro. A gente só recebe porque é o que você queria ouvir. Muitas vezes aquela pessoa está sendo boca de Satanás para acabar com a sua vida. E Deus está querendo trabalhar você, fazer de você esse ramo dessa videira ali, ó, limpando você para que você frutifique. Mas aí vem alguém que você acredita que possa ter algo de Deus, porque você quer ouvir aquilo, e a pessoa fala meia dúzia de lorota, você engole aquilo ali, desce rasgando, porque não é o que Deus deu para você comer, porque o que Deus dá para você comer, por mais que seja amargo no começo, no fim, ele é doce, e você acaba botando os pés pelas mãos. Porque você ouviu o que o seu coração queria ouvir, não o que Deus queria dizer para você. E quando Deus fala para nos corrigir, dói, irmão. E dói não é pouco, não. E para a gente poder produzir frutos, precisamos viver como Jesus nos ensinou. A gente vai continuar em Efésios e a gente vai lá para o capítulo 4. Continuar no capítulo 4, agora do 17 ao 27, que diz assim: então eu lhes digo isto, falando pelo Senhor, não vivam mais como os incrédulos, pois eles estão cegos e confundidos. Seus corações fechados estão cheios de treva. Eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam seus corações e não podem compreender os seus caminhos. E isso acontecia com os fariseus e saduceus. Eles estavam com os corações fechados e por isso que eles não compreendiam o que Jesus falava. Tanto que eles sempre tinham perguntas que muitas das vezes eram as perguntas que, olha, mas por quê? Porque eles eram incrédulos, eles estavam impossibilitados de crer que ele era o Filho de Deus. E por isso eles agiam daquela forma. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado e se entregam às práticas impuras. Nada os detém, são guiados pelas suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada.
Esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Então, fiquemos bem atentos, porque Cristo nos ensinou um caminho. E qual é esse caminho? Se realmente vocês ouviram a sua voz e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a Ele, então desfaçam-se dessa velha maneira de viver, a velha natureza que era parceira nos seus maus caminhos, completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. Agora, suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Romanos 12:2, a transformação de mente. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser, criado por Deus, que é parecido com a sua natureza santa e justa, proveniente da verdade. Deixem de mentir uns aos outros, falem a verdade, pois somos membros do mesmo corpo. Quando estiverem irados, não pequem alimentando o seu próprio rancor. Não deixem que o sol se ponha antes de resolver as suas diferenças. Não deem oportunidade ao diabo. Então, aqui, o que Paulo está dizendo aqui aos Éfesos e para nós? Lá nos evangelhos, Jesus nos ensina os seus caminhos. Então, a gente precisa aprender com Jesus os caminhos dele e o que realmente ele quer que aprendamos relacionado a ele. Tudo que passamos aqui para vocês nesses 40 minutos, algumas vezes 1 hora de pregação, é um resumo do tudo que você tem para aprender. Então, hoje nós estudamos Lucas 3, mas tem o 3, tem o 4, tem o 5, tem o 6. Então, a gente não pode se limitar somente ao que nós separamos esse tempo aqui para aprender, mas buscar a aprender desse Deus todos os dias. Para quê? Para que a gente entenda qual é que deve ser a nossa nova natureza. Porque se a gente não buscar aprender com Jesus como ele é, porque Jesus é manso e humilde, tem que ser manso, ele não é só manso e humilde. Jesus não folga com a injustiça. Mas aí também você não vai ser o justiceiro, vai sair com um facão aí resolvendo as coisas. Existe a maneira de se fazer e Jesus ensina. Então, como é que eu aprendo dele? Lendo os seus evangelhos, lendo o que os seus discípulos escreveram a respeito dele, porque foram testemunhas que estavam com ele. Então, assim nós vamos conhecer ele, assim nós vamos aprender como devemos ser e assim nós vamos ser ensinados pelo Mestre Supremo. Nós aqui somos um canal de Deus, um canal para falar, para trazer um alerta, para ensinar, para exortar, para confortar, mas Deus nos deu essa maravilha que é a Bíblia para que possamos aprender dele. Somos um país livre. Podemos ler a hora que bem entendermos, no lugar que queremos, do jeito que queremos, na tradução que queremos, na cor da capa que queremos, do jeito que queremos. Enquanto pessoas em diversos países têm uma folhinha da Bíblia para ler e vai dividindo com os outros irmãos e pedindo a Deus para que ninguém os descubra, porque se descobrirem vão ser mortos e decapitados, alguns vão passar por tortura antes de serem mortos. E nós somos folgados a ponto de não termos coragem de continuar Lucas 3, 4, 5, 6, Atos, Romanos, Coríntios e assim toda a Bíblia. Jesus quer nos ensinar, mas a gente precisa querer aprender. Porque ninguém produz fruto de arrependimento se não senta para aprender. Espírito Santo, senta aqui comigo, me ensina. O Senhor não deu aqui a inspiração? Então me ajude a entender. Peguei até uma tradução nova, Senhor, para ficar mais claro. Mas me ajuda porque eu ainda tenho dificuldade. A gente usa a nossa dificuldade de empecilho para aprender os ensinamentos de Jesus. A gente usa a nossa falta de tempo para não ler, para não aprender. É muito difícil para mim. Deixa para quem Deus chamou para fazer. Deus chamou a todos para aprender. Porque se fosse assim, ele não ia para o deserto pregar para a multidão. Ele continuava dentro da sinagoga ensinando somente para lá os fariseus e saduceus. E os herodianos, quando aparecia de vez em quando. Ele não ia sair dali do templo, mas ele saiu para que eu e você hoje pudéssemos também ter o conhecimento que só eles tinham lá. Então Jesus está aqui, disponível, para que você dê frutos.
E para dar frutos você precisa aprender. E Jesus está disposto a te ensinar, como está disposto a me ensinar. Graças a Deus por isso. Porque o que seríamos de nós se o Senhor simplesmente fechasse os olhos e deixássemos a gente entregue às nossas próprias vontades? A gente é ruim, irmãos. A gente não tem nada de bom. Nada de bom. E tudo que há, como diz, né? Tudo que há de bom em mim é Cristo. Porque de mim mesmo, se espremer, só sai amargo. Mas dele é doce. Por mais amargo que pareça. Eu vou dizer para vocês, é amargo, viu? Mas depois que a gente mastiga com vontade, fica doce. Porque nem sempre o que vai te corrigir vai ser algo saboroso na primeira mordida. Mas depois que você vai comendo essa correção, você vai se fortalecendo. E com isso se tornar agradável ao paladar. Pode ainda não ser doce, mas vai ser agradável, porque o Senhor está querendo que você permaneça com Ele. O Senhor quer que você ceie com Ele. Quer que você sente à mesa com Ele. E diga lá nas bodas do Cordeiro: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, que há de vir, santo, 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 juntamente com os anjos. E por isso ele nos chama a produzir frutos dignos de arrependimento. Quando João ele sai para pregar no deserto, e muitos dos fariseus e saduceus iam para assistir, e alguns iam até para se batizar, porque o batismo de João é um batismo de arrependimento. É a pessoa demonstrando que se arrepende dos seus pecados e que reconhece que tem um Deus acima dele. Então, quando ele está ali pregando o arrependimento e ele vira para os fariseus e chama eles de raça de víboras, é porque eles cometiam atrocidades que para eles eram naturais. Porque a gente já estudou aqui diversas vezes que uma viúva, se ela não tivesse filhos para se sustentar, ela vivia de ajudas, mendigava. E muitas das vezes eles iam para a casa dessas mulheres fazer orações longas e comer o pouco que ela tinha. Eles não se importavam com os outros, se importavam com o seu status, com as suas vestes limpas, com mesmo as suas franjas enormes que se arrastavam pelos mercados, porque eles queriam mostrar uma aparência. E quando João chama ao arrependimento, e Jesus começa o seu ministério dizendo isso, é para dizer assim: olha, não olhe para você, olhe para quem eu posso ser dentro de você quando você se arrepender. Você vai se desfazer dessas franjas, vai se desfazer dessa vaidade, vai viver para mim como se deve. Quando a missionária Kézia falou a respeito de que Jesus realmente não pregou prosperidade, ele não pregou prosperidade e ainda disse que sempre teremos aos pobres. Então sempre vai haver pobre. Mas não só nessa questão financeira, os pobres que não têm perspectiva de vida porque seus espíritos estão atormentados. Os pobres de amor, os pobres de afeto, os pobres de admiração, de atenção. E muitas das vezes nós somos pobres, mas ricos da nossa vaidade. Então, quando a gente é chamado a se arrepender, é para que quando a gente olha essa pessoa que tem uma falta naquilo que nos sobeja, nós possamos derramar sobre ela. Porque Jesus fez isso. Jesus pega um pouco daquele e multiplica para muitos. E isso que é o que o Senhor espera que nós façamos, porque senão Ele não diria: vocês farão obras maiores do que essa. E a gente não faz nem a unha do dedinho mindinho, porque a gente não consegue se arrepender a ponto de produzir frutos. E para finalizar, para produzir frutos, precisamos parecer com Jesus. A gente continua em Efésios, só que agora é o capítulo 5, verso 1 e 2, que diz assim: sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem, como filhos muito amados. Sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício, a fim de tirar os seus pecados. E Deus ficou satisfeito, porque o amor de Cristo por vocês foi para Ele como suave perfume. Então, ser como Cristo é amar. E para amar, a gente precisa se arrepender. Porque amar quem nos machuca dói. Perdoar quem nos ofende dói. Mas o amor de Deus é o que nos cura. E ser como Jesus é sofrer tudo isso e ainda amar.
Porque ele foi caluniado, né, o que a Bíblia diz, injuriado, cuspiram nele, o açoitaram, o crucificaram. E ainda assim, ele nos amou. Então, para a gente produzir frutos, a gente precisa ser como ele. Seguir o exemplo de Deus, que tudo o quanto fizermos, como filhos muito amados. E, como eu já disse da outra vez, o fruto ele não cai longe da árvore. Então, se somos filhos de Deus, produziremos frutos de amor, frutos dignos de arrependimento. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Subir para a igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por esse momento, por essa palavra. Aleluia. Que se alinha com a nossa necessidade. Todas as vezes nós queremos